Programa Cristo para Todos apresenta agora Fé em Debate. Os principais temas da vida cristã, aos olhos da fé e à luz da razão. Amigos ouvintes, agora no ar, Fé em Debate, os principais temas da vida cristã aos olhos da fé e à luz da razão. Fidet quaerens intellectum, a fé busca a inteligência. Estamos ao vivo pelas ondas da Rádio Entre Rios 105.5 FM de Palmitos, Santa Catarina, e pela rede mundial de computadores à internet, através também das nossas redes sociais. Acesse facebook.com/Professor Evandros e facebook.com Rádio Entre Rios 105.5 FM. E o tema de hoje do nosso bloco Fé em Debate, dízimo, vacina contra o egoísmo. Muito bem, muitos padres e também fiéis católicos acham difícil falar sobre este assunto, principalmente por causa das deturpações que tantos ditos, entre aspas, pastores, na verdade, autênticos mercadores da fé, vêm promovendo nos últimos anos, usando meia dúzia de passagens bíblicas como armas para extorquir e explorar pessoas simples e sem instruções. Assim enriquecem cada vez mais os falsos profetas. O significado verdadeiro do dízimo, porém, é justo e verdadeiramente cristão. E hoje quem está conosco aqui nos estúdios da Rádio Entre Rios 105.5 FM e em nossa mesa de conversa e debate, professora Loricineia Ursolim, professora de filosofia e coordenadora da Pastoral do Dízimo aqui da nossa comunidade matriz da paróquia São Judas Tadeu de Palmitos. Muito boa noite, professora Loricineia Ursolim. Bem-vinda ao nosso bloco Fé em Debate do programa Cristo para Todos. Boa noite, professor Evandros. Boa noite a todos os ouvintes. É uma satisfação, vou dizer assim, muito grande a gente participar e poder esclarecer, debater esse tema tão polêmico, como você mesmo citou na introdução, e acredito que é importantíssimo para os cristãos de modo geral e de modo muito especial para os cristãos católicos. Inclusive, professor Evandros, me chamou muita atenção na abertura em relação da fé, à luz da razão, enfim. É importante a gente retomar aqui Santo Agostinho, na Baixa Idade Média, que diz que a razão deve estar a serviço da fé. São Tomás de Aquino, santos da Igreja Católica, São Tomás de Aquino, depois, muito mais tarde, na Idade Média, diz que a razão deve estar em harmonia com a fé. E creio que é um período disso, de harmonizarmos, inclusive pelo título da chamada, né? Dízimo, vacina contra a ignorância, enfim, eu acho que é um tema importantíssimo. Acho que você foi muito feliz em batizar, vamos dizer assim, o título da nossa conversa, por nos remeter desde a antiguidade, da Idade Média. Porque eu costumo dizer assim, Evandros, a gente sempre tem um pé no passado, um no presente e um no futuro. Nós temos 2 pés, mas nós devemos nos imaginar com 3. Nós somos a luz do passado, inclusive na nossa fé, para entendermos a luz do presente e imaginarmos a luz da fé do futuro. Exatamente. Já percebem aí os nossos amigos ouvintes que estão acompanhando pelas ondas da Rádio 105.5 FM de Palmitos, Rádio Entre Rios, e também pelo Facebook, que a nossa professora aqui tem muito a partilhar nesta noite sobre esse tema, então, vacina contra o egoísmo, que é o dízimo, né? Pois bem, professora Loricineia, para iniciarmos então o nosso debate, o nosso bate-papo descontraído, qual que é a diferença
que nós podemos, assim, estabelecer entre igreja e religião, ou quais são as semelhanças entre igreja e religião? É importante destacar, professor Evandros e todos os nossos ouvintes, que nós podemos ter religião e não necessariamente precisamos ter igreja. Agora, se nós quisermos ter igreja, necessariamente nós precisamos seguir uma religião. Por quê? Porque a religião é um ato de fé. A religião é algo independente para cada pessoa, para cada indivíduo ou grupo de indivíduos. Ter fé, sentir fé em relação, de modo especial, estamos aqui num programa cristão, então temos fé em Deus, acreditarmos na existência do JC, que eu sempre me referi a isso aos meus alunos, em Jesus Cristo. Isto é fé, isto é religião. Qual é a diferença para a igreja? Igreja é uma instituição. E sendo uma instituição, ela precisa ser preservada. Ela tem custos. Então, eu posso ter religião, eu posso acreditar em Deus, e isto não me custa absolutamente nada. Eu não tenho pagar nenhum centavo a ninguém. Então, às vezes a pessoa diz, mas Deus nunca cobrou nada. Realmente, Deus nunca cobrou e nunca jamais vai cobrar nada de ninguém. Isto é Deus. Se eu tenho fé e frequento uma igreja, essa igreja é uma instituição. E essa instituição tem gastos. Tem um local para eu me reunir, para rezar. Nós, vamos falar aqui especificamente da Igreja Católica, nós precisamos de espaços para a celebração dos nossos cultos, das nossas missas, dos nossos sacramentos, desde o batizado ao casamento, a confissão, enfim. Nós precisamos agentes que trabalham para a nossa fé, desde o nosso catequista que não custa nada, mas o nosso padre, os nossos padres, nossos agentes pastorais não vivem de evento, eles precisam ser e devem ser remunerados. Então, essa é a diferença. A minha fé não me custa nada. O que me custa é a minha instituição. É igual eu torcer para um time de futebol. Eu torço para o Internacional de Porto Alegre. O Internacional de Porto Alegre não me custa nem um centavo. Eu sou torcedora do Internacional de Porto Alegre. Né? Apaixonadíssima. Agora, eu torço também para o Internacional de Santa Lúcia, que é a comunidade onde nasci. E eu amo essa comunidade. Me custa dinheiro. Porque para o Internacional de Santa Lúcia existir, eu preciso saber que tem uma sede aí. Que tem que ter o campo com a grama cortada, que precisa ter uma diretoria que não é remunerada, que trabalha voluntário, mas vai lá no sábado, no domingo, no feriado, que precisa abrir a Copa, inscrever o time no campeonato, e isto tem gasto. E a religião é a mesma coisa. Então, a fé é gratuita. A minha torcida para o Inter de Porto Alegre não me custa nada, mas há sócios que eu mantenho. Mas eu aqui de Palmites não preciso. Ou não quero. Agora, para o de Santa Lúcia, eu não posso abandonar. Então, a nossa fé é a mesma coisa. A nossa igreja precisa ser mantida. Você frequenta, né, Evandro? Você participa. Tem luz, tem água, tem telefone, tem internet. Tem funcionários na igreja que cuidam da igreja. Tem os que limpam, os que passam, os que... Tudo isso tem gasto. Então, a nossa fé não custa para a gente ter fé em Deus. O que tem o custo é para nós termos uma instituição chamada igreja. Até porque tem algumas pessoas que questionam, né? Tipo assim, Deus não precisa de dinheiro, né? Mas você está pontuando, então, sobre a diferença, né, entre a religião e a instituição. E a instituição, a religião é gratuita, a fé é gratuita, mas a instituição, para mantê-la, né, tem toda uma série, então, portanto, de gastos, de necessidades, né, que precisam, então, portanto, ser mantidas numa vida em comunidade. A professora Loricinei, então, eu fico muito feliz em poder receber a professora Lori aqui no programa, porque eu fui aluno dela na filosofia e eu me lembro das aulas de filosofia, então nós viajávamos. Hoje, então, essa noite é uma noite muito especial, amigos ouvintes, vocês que estão acompanhando pelo Facebook. Muita coisa aqui o professor Evandros vai tentar e vai estar buscando extrair aqui da experiência de fé da professora Loricinei Orsolin. Pois bem, professora,
A primeira, também dando continuidade ao nosso debate nesta noite, você fala em nome também de uma fé, de uma comunidade, no caso aqui da Igreja Matriz de Palmite São Judas Tadeu. Falando de dízimo, nós sabemos que tem diferença entre as diversas instituições, principalmente, então, portanto, a diferença entre o dízimo católico e o dízimo evangélico. Nós temos aqui vários ouvintes também de outras comunidades religiosas, né, luteranos, evangélicos, pentecostais, e vão estarem também aprendendo, compartilhando de toda essa experiência de fé. Mas falando agora aqui especificamente, então, de dízimo e católico. O que é de fato o dízimo? Precisamos nos reportar desde a antiguidade, onde lá na antiguidade, antes eu tenho essa expressão JC, que significa antes de Jesus Cristo, já havia instituído o dízimo. Antes disso ainda, havia instituído as primícias. O que são as primícias? As premissas de primeira, isso nós estudamos na filosofia, que não vamos ficar discutindo agora, né, Evandros? Mas as premissas são as primeiras coisas. Então, no dízimo, os primeiros frutos da colheita, de qualquer tipo de colheita, os primeiros frutos da criação de animal, de qualquer tipo de animal, as primícias deveriam ser oferecidas a Deus, ou mais na antiguidade ainda, aos deuses em sacrifício. Aí essas coisas vão andando, vão passando pelo tempo, o que se vai estudando, o que a igreja vai se dando conta? Que as primícias, que os primeiros frutos, que a primeira parte da primeira colheita, a parte dos primeiros animais, isso se tornava muito pesado para as famílias. Então, imaginamos que na antiguidade se fala muito no tempo de Jesus, né? Lá se plantava oliveira, se plantava, enfim. Então eu colhia lá uma porção de pés de oliveira, eu ia produzir óleo de oliveira. Os primeiros deveriam ser oferecidos em sacrifício aos deuses, depois a Deus. Então, ao decorrer dos tempos, a humanidade foi entendendo. Não apenas a igreja de hoje, a humanidade foi entendendo que era pouca colheita para muito oferecimento e que os sacrifícios não necessariamente agradavam a Deus, mas retribuir a Deus aquilo que você recebeu ou parte do que você recebeu sempre foi e é importante. Aí você vai me dizer, professora, você acabou de me dizer que para acreditar em Deus não me custa nada. Não me custa nada. Mas para que a igreja exista, para que a instituição exista, para que alguém preste os serviços em nome da fé, me administre os sacramentos, eu preciso disso. Então, devagarinho, a humanidade foi entendendo que não se tratava mais de premissas. Então, instituiu-se, isto é bíblico, o dízimo. O que é dízimo? É 10%. Você imagina, professor Evandros, uma família hoje que recebe um salário mínimo de R$ 1.200, 10% para a igreja seria R$ 120. Essa família, R$ 120 deixa de comer, deixa de morar, deixa de vestir, deixa de pagar a luz, a água, o telefone, que hoje parece uma coisa tão banal, mas não é. Então, o que a igreja entendeu? Que dízimo, eu estou falando de igreja católica, que aqui não vamos fazer todo o retrospecto histórico desses 1000 e tantos anos, mas de modo especial na instituição do dízimo na igreja do Brasil, de modo especial na década de 70, com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 1974. Então, chamamos de dízimo, mas é aquela contribuição que você julga ser justo para dizer assim, igreja, trabalhe em nome de Deus, ministre os sacramentos e se expanda pelo mundo. Eu me lembro de uma experiência, professora Lori, me chamou muito a atenção, né? Era uma católica, uma senhorinha, onde naquela época pagava-se, no caso, né, ou se ofertava, não pagava assim, mas ofertava-se o anual. E eu me lembro que na época era R$ 80 por ano,
E houve, então, portanto, uma reclamação da senhora para a comunidade, porque estava caro, e realmente, pela questão da necessidade dela. Família de origem muito humilde, né? E aí o que acontece? Ela teve uma conversão ao evangelismo, no caso, agora não vou dizer a denominação religiosa, mas ao meio evangélico. E o pastor dela, então, cobrava de fato do salário mínimo, na época, então, os 10% exato. E ela passou, então, de R$80 por ano, ela passou a ter que dizimar quase que 200 e poucos reais por mês, né? Então, me chama a atenção esse teu esclarecimento, porque aí vem a pergunta também, se a pessoa não tem condição, ela é obrigada a pagar o dízimo? A pergunta que eu faço para ti. A pessoa que não tem condição, ela é obrigada a pagar o dízimo? Não, porque, veja bem, professor Evandros, o dízimo, a palavra dízimo, é 10%. Agora eu gostaria de ver a coragem dessas pessoas que cobram de uma senhorinha de um salário mínimo, imaginamos que seja R$1.000 que cobram dela 100. Eu quero ver dessas pessoas a coragem de quem aqui na nossa cidade ou no Brasil inteiro lucre. Não é o salário, é o lucro. É o lucro do mês de R$100.000. É o lucro do mês do seu negócio de R$80.000. Eu quero ver qualquer igreja ter coragem de dizer: professor Evandros, você lucrou esse mês R$80.000. Portanto, 10%, 8.000, você vai dar para a nossa igreja. Ninguém tem coragem. As pessoas têm coragem de cobrar dos pobres, intimidam pela fé. Intimidar pela fé não é justo. Intimidar pela fé é pecado. Então, o que é o dízimo? Eu digo lá na Bíblia, está escrito 10%. O que é justo? O justo é a gente entender que, na época, aquela cobrança não era justa, porque se atribuía aos pobres. Nunca se perguntou 10% a um faraó. Nunca se perguntou 10% a um faraó. Nunca se perguntou 10% da renda. Pode ser na Idade Média, baixa, na média Idade Média, na alta Idade Média, no tempo do feudalismo. Nunca se disse para um senhor, dono do feudo, que tinha muitos vassalos, ou seja, trabalhadores produzindo ao dono do feudo, nunca se disse para ele: o senhor vai me dar 10% da sua renda. E se ele desse 10%, inclusive, estaria dando sobre a renda do trabalhador. Porque foi o trabalhador que produziu a riqueza, não foi ele. Então, esses discursos intimidatórios, esses não são justos diante dos olhos de Deus, porque não vejo um Deus como punitivo. Eu sou uma professora e minha renda, todo mundo sabe, de professor nesse país, não é tudo aquilo. Pago o máximo que eu posso, não é 10%. Eu não consigo, professor Evandros, e desafio muitos católicos que me digam: eu pago 10%. A gente não consegue pagar 10%. Porque se nós dermos 10% da nossa renda à instituição igreja, faltaria a nossa casa, faltaria a nossa comida, faltaria o nosso aluguel, a nossa luz, a nossa água, o nosso telefone, a nossa internet, alimenta os nossos filhos. Isto não é justo. Deus não pede isso. Deus pede uma contribuição para que a instituição igreja exista. E repito, se eu quero os serviços dos sacramentos, alguém está me prestando esse serviço. Se eu quero ter um lugar para rezar, tipo uma igreja, se eu quero batizar meu filho, se eu quero ir para a catequese, isso tem custo, não que a catequista cobre. A sala precisa, as nossas comunidades precisam, o salão, a igreja, a sala de catequese. Nós temos funcionários, tem comunidades do interior que pagam funcionário para manter a igreja. Porque passou aquele tempo que alguém tinha todo o tempo do mundo no sábado e no domingo de limpar a igreja. Hoje em dia nossas comunidades são mais assim. Nossas famílias trabalham quase 24 horas por dia. Então, essas mudanças, como acontecem em todos os outros setores da sociedade, acontecem no setor social, no setor econômico, no setor político, acontece no setor familiar. Tudo muda. Por que a igreja tem que exigir 10%?
Até porque se todos os católicos de Palmitos pagassem 10% da sua renda à igreja, a igreja seria dona da cidade. E não precisa, a igreja só precisa viver. A igreja precisa viver bem como todo mundo quer viver bem. Para poder atender, né? As Exatamente. pessoas. Inclusive tem uma frase em latina que eu não esqueço dos meus formadores na teologia, que eles falam, né? Todo texto tem um contexto. Aí, no caso, então, a professora explicou muito bem, o texto bíblico tem um contexto, tem uma época que precisa ser interpretado, então, dentro daquela época. É aquela frase, não fazer a interpretação ipsiliteris, né? A letra pela letra. Ainda dando continuidade aqui, depois nós vamos então para um intervalinho rapidinho. A pergunta que eu faço hoje, qual foi a grande mudança dentro do dízimo católico? Eu preciso realizar a minha oferta do meu dízimo mensal ou anual? A grande mudança, eu elencaria 2 mudanças, professor Evandro. A primeira é que nós deixamos de pagar anual. Né? Então aqui era comum, aqui na nossa cidade era o anual dos proprietários, dos não proprietários, depois ficaria uma diferença muito grande, foram criados assim. Então proprietários, não proprietários, A, B, C, D, vários, tá? Primeira grande mudança. Segunda, o nosso dízimo é recomendável que seja mensal. Por que mensal? Porque as coisas mudaram. A igreja não tem gastos cada ano. A igreja paga impostos, como eu pago na minha casa, uma vez por ano. Isso agora, as demais despesas são como uma família. Então, nós temos despesas mensais, né? Luz, água, telefone, combustível. Eu acho que tem gente que sonha ainda em imaginar os padres indo rezar no interior a cavalo, né? Mais ou menos, né? Não é isso? Que não gasta, exato. Sabe? E então as despesas são mensais. Tem mercado, né? Tem programa de rádio mensal, a Hora Católica, tem patrocinadores, mas são mensais. Todos os gastos hoje em dia são mensais. O interior são gastos mensais. No tempo que eu era criança e adolescente, se você falava na minha casa e na casa de todas as famílias do interior, só o pessoal se situar, eu tenho 54 anos de idade, meu Deus, há 50 anos atrás, há 45 anos atrás, esse mês a gente tem conta de luz para pagar. Mas não tinha mesmo? Por que não tinha? Porque nem tinha luz elétrica. Então, essas mudanças que eu digo que a igreja foi acompanhando, que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, foi acompanhando, que a nossa Diocese de Chapecó foi acompanhando, que a nossa paróquia vem acompanhando. Imagina cada um de nós contribuir uma vez por ano, ou só no começo do ano, só no final do ano. Então, as despesas da minha casa mudaram, da sua casa, professor, mudaram, da casa dos padres, de qualquer pessoa mudou. As empresas mudaram. Uma vez a empresa pagava o funcionário. Não tinha internet para pagar. Hoje em dia, se eu vou comprar um sapato, no valor do meu sapato está incluso o valor da internet que o dono da loja paga. Então, essas coisas a gente precisa ir acompanhando. E realmente eu estava agora refletindo a sua fala, professora Lori. Nós, como professores, nós pagamos, em média, para rodar entre 4 e 5 escolas. Eu vejo a minha realidade nesse sentido. Só de gasolina, né, de combustível, em média, 400, 500 reais, né? Imagina, então, para os sacerdotes que tem aqui em Palmitos mais de 40 comunidades e rodar por esse interior, né? Quanto tem de gasto, manutenção, etc. Isso é muito importante, esses dados aí que a professora vem trazendo. Vamos fazer, então, um breve intervalo. Esse, então, é o nosso bloco Fé em Debate. Fé em Debate. Os principais temas da vida cristã, aos olhos da fé e à luz da razão.
Fé em Debate. Os principais temas da vida cristã, aos olhos da fé e à luz da razão. Muito bem, amigos ouvintes. Fé em Debate. Fides querens intellectum, a fé busca a inteligência. E na noite de hoje estamos aqui com a presença da professora Loricinei Orsolim, professora de filosofia, que pertence ali à comunidade católica matriz aqui de Palmitos, da paróquia São Judas Tadeu. Estamos debatendo o tema sobre o dízimo, vacina contra o egoísmo. Muito bem, professora, dando continuidade aqui ao nosso debate, o nosso bate-papo, agora uma pergunta mais de cunho espiritual. Ofertar o dízimo é um ato de adoração e de oração? Por certo. Por aquilo que havíamos conversamos até agora há pouco. A fé, a religiosidade não nos custa nada, mas termos uma igreja, uma instituição, custa, tem suas despesas, que não podem e não devem ser despesas exploratórias, não devem explorar ninguém. Por que é um ato de fé? É um ato de fé porque se eu quero ter uma instituição que me preste os sacramentos, no caso nosso, né, específico da Igreja Católica que estamos falando, então se eu quero ter estes serviços custam. Deus não cobra. Agora, quem trabalha para que esses serviços sejam executados e tem várias despesas, como falamos agora há pouco, que não vamos ficar nominando novamente. Então, a nossa fé tem o seu custo. Ofertar o dízimo, contribuir com a igreja, é um ato de fé. É um ato de reconhecer que nada tenho se Deus não me abençoar. Que se eu reconhecer que nada tenho se Deus não me permitir. Mas então, professora, se eu não tenho nada, se eu vivo doente, é porque Deus não me abençoa? Não necessariamente. É porque se você não tem nada, se você não recebe nada, no sentido de que você ser doente ou coisa assim, Deus não está te castigando. Aqui entram as dimensões do dízimo, Evandro, as dimensões religiosa, missionária e social. Poderia explicar para nós, então, essas dimensões? A dimensão religiosa é a dimensão de compreender que a religião não me custa, mas que a igreja, para trabalhar no serviço do reino de Deus, a igreja é terrena e a igreja tem custos. A dimensão missionária é eu compreender que para expandir o evangelho em qualquer lugar, para que a igreja seja missionária, ir onde ainda não chegou, ou permanecer onde já chegou, ela também tem custo. E a dimensão social é esta. Eu sou pobre, eu sou doente, eu não tenho renda. A contribuição do dízimo dos meus irmãos católicos que podem contribuir devem me auxiliar. E aqui é o grande passo, aqui é a grande crítica que eu faço, que a maior parte da igreja faz. Nossa dimensão religiosa e missionária, nossas dimensões religiosa, missionária, funcionam bem. A dimensão social, nós da Igreja Católica temos ainda um pecado, vamos dizer assim. Temos uma dívida com aqueles irmãos, com aquelas irmãs que não podem contribuir. Então, o meu dízimo deve chegar para o necessitado. Eu, inclusive, iria até questionar nesse sentido. É algo que eu também noto, como cristão, como católico. Nós não cultivamos em nós, e aqui é uma autocrítica, a nossa experiência, mas precisamos suscitar no cristão a necessidade do cuidado do outro. É muito alter ego, né? E pouco cuidado para com o outro. Dizia o padre Zezinho, né?
José Fernandes de Oliveira, que nós precisamos ter um cuidado especial com o outro. Eu acho que o dízimo, quando bem aplicado, quando ofertado com essa gratuidade, a igreja pode fazer muito pelos pequenos, né? Com certeza, o que você diz, professor Evandro, o alter ego é eu cuidar de mim. A alteridade é eu cuidar do outro. Como eu posso cuidar do outro? Através das instituições. Eu não tenho condições de sair procurando as pessoas que precisam. As instituições têm este compromisso e esta obrigação. Pegamos por um exemplo, professor Evandros, os impostos no nosso país. Eu, professora, com meu rico salário de professora, que às vezes as pessoas comparam com os seus ou com quem recebe, sei lá, eu pago 27,5% de imposto de renda. Desconta aí na fonte, eu não vejo. 27,5%. Isso é quase um terço do meu salário, que é considerado renda. Renda é lucro. Eu não tenho lucro do meu trabalho, eu tenho salário. 27,5% o Estado nem me paga, já segura para ele. Os mais ricos desse país, de Palmitos, de qualquer lugar do mundo, os mais ricos desse país, quanto mais eles pagam, é 6,9%. Tá, professora, mas você pegar o X aqui de Palmitos, que lucra 1 milhão, 6,5% é mais do que o teu salário. Sim, mas o meu 1/3. É 1/3 do meu salário vai para imposto. O rico paga 6,9%. E seria justo que ele pagasse a mesma parte do que eu. O que eu quero dizer isso e transferir para a igreja? Por quê? Porque se eu pago isso para o Estado, eu faria muita questão de pagar os meus 27,5% de imposto. Desde que esse imposto se revestisse em serviços públicos, como é a obrigação. Que eu tenha estrada, que eu tenha saúde, educação, transporte, lazer, habitação. Para isso eu pago imposto. E para isso o rico não paga imposto. Aliás, o rico sonega. Então, o meu dízimo, eu pago aquilo que não é 10%, mas eu pago diante da minha renda, da minha possibilidade, aquilo que eu acho mais justo em devolver para a instituição igreja que usufrua em nome de Deus para atender as pessoas. Então, isso falta para a gente. Professor Evandro, eu preciso te dizer, tem dizimista na nossa comunidade que contribui 2, 3, 4, 5 por mês. 50, 60 no ano. Não se paga R$50 no ano, nem para conta de qualquer coisa R$50 no ano. E a pessoa acha que paga a igreja. Estou fazendo um favor. A nossa dimensão missionária, primeiro que é a autocrítica, aquilo que você falou, que o cristão precisa fazer autocrítica. A minha contribuição tem que chegar no necessitado. A pessoa que contribui R$5 e é o máximo que ela pode dar, justo. Agora, quando esse 5 é a sobrinha que a pessoa não usa isso nem para dar de esmola em qualquer lugar, isso não é justo. A nossa instituição igreja, para fazer o serviço social de atender o meu irmão pobre, e a gente costuma dizer humilde. Não, ter humildade é uma coisa, ser pobre é outra. O meu irmão pobre, carente, a igreja precisa. E a igreja deve fazer. E todo cristão que é cristão e não cuidar da vida do outro cristão, não é verdadeiramente cristão. O cristão preconceituoso não é verdadeiramente cristão, porque Jesus respeitou todos em qualquer condição que viviam. Jesus acolheu uma prostituta. E hoje as pessoas querem jogar pedra em quem? Então, essa dimensão de cristão que está sendo propagada por aí, não é de cristão. E o cristão passa pela contribuição à instituição para ajudar aquele carente que precisa. Sem pedir para ele por que você quer, por que você precisa. É contribuir, é olhar, é fazer o que o JC fez. Está ajudando. Quem não tem pecado, que atire a pedrinha. Ninguém atirou a pedrinha. Por que ninguém atirou a pedrinha? Porque os que estavam acusando eram os pecadores. Então, essas coisas têm que ser interpretadas, como diz muito bem o seu programa aqui, à luz da fé. E da fé. E da razão. A luz. A nossa fé tem que dar luz à nossa razão. Se a nossa fé não iluminar a nossa razão,
para aquilo que está exposto na nossa sociedade, onde os preconceitos falam alto, onde a contribuição com a igreja parece que não é necessária, onde vale mais eu pagar por um time de futebol do que eu pagar por uma escola. Pai e mãe de APP xingam mais contribuir com a escola, com o filho, do que contribuir com o time de futebol. O time de futebol é bom que exista, falamos no começo, eu gosto, eu torço, mas se ele não existe, eu vivo. A minha escola, a minha igreja, e minha aqui não no sentido assim de se apropriar, né? Então, nossas escolas, nossas igrejas, nossas comunidades, nossas instituições precisam da nossa contribuição. E é aqui que entra a nossa fé. Eu tenho até aqui a contribuição do nosso ouvinte, Valdecir de Lara. Ele fez uma pergunta: os valores arrecadados pela igreja devem também ser usados, então, para ajudar quem realmente não tem nada, alimentar os famintos? Já está respondido aí, então. Com certeza, e deveríamos fazer isso muito mais. Por que a igreja, eu estou falando da igreja católica que eu pertenço, que eu vivo, por que quem sabe tenha em cidades maiores que arrecadem e não prestem esse serviço? Eu estou falando da nossa realidade. Poderíamos e deveríamos fazer muito mais, além de fazer campanhas. Vamos pedir para doar. Além disso, nossa igreja deveria estar com recursos para prestar assistência. Assistência mesmo. Ajudar. Prestar assistência, comida, roupa, remédio. Então, a pessoa que perguntou... Valdecir de Lara. Valdecir de Lara, corretíssimo. E, aliás, se as famílias contribuíssem, as que podem, contribuíssem verdadeiramente, nós iríamos fazer uma mudança gigantesca no sentido das pessoas não passarem necessidade. Agora, até aproveitando o tempo que a professora está aqui dedicando conosco no programa Cristo para Todos, eu tenho uma pergunta aqui que ela é bastante incisiva. Eu quero ver então também a opinião da professora sobre isso. É mais difícil dizimar para o pobre ou para o rico? E é justo que um pobre dê dízimos de suas pequenas entradas? Primeiro, a letra B. Dizimar para o pobre e para o rico, a segunda alternativa, a letra B. Eu confesso, eu trabalho na equipe do dízimo aqui e falo para você, os pobres contribuem mais do que os ricos. É o exemplo que eu usei do imposto de renda. Imposto de renda nos é retido na fonte, por obrigação. E eu não me importo em pagar desde que voltem serviços públicos. Entendo. O rico não paga, sonega e depois qualquer coisa ele privatiza para ir lá e pegar aquilo que é público. Então, primeiro, professor Evandros e os ouvintes, primeiro, a contribuição do dízimo do pobre é mais espontânea, é mais verdadeira. Não estou dizendo que todos os pobres contribuem espontaneamente e estão, porque eu sou uma pessoa pobre. Porque tem mais sacrifício, creio eu. Tem mais sacrifício. E diante do sacrifício a gente reconhece melhor, ou mais. Então a contribuição dos pobres é mais verdadeira, é mais sincera. Não estou dizendo que está sendo toda ela justa ou igual, enfim. E a segunda parte da pergunta, eu primeiro brinquei com a letra B, não lembro, desculpa. Então, assim, a segunda parte, é justo que um pobre, então, dê dízimo de suas pequenas entradas? É justo, é justo. É justo para todos, diante das suas possibilidades e das suas medidas. Tanto que é justo que se eu não posso, eu sou pobre numa situação que esse mês eu não posso, ninguém vai na casa buscar. Quem vai buscar diante do pobre que não pode contribuir é covardia. Não deve. Então é justo que o pobre contribua, como é justo que o rico contribua. Se é para contribuir, para termos a instituição, porque a instituição é a mesma para todos, então é justo que todos contribuam. Repetindo, a Igreja Católica, a sua contribuição nós chamamos de dízimo. A Igreja Católica nunca em toda a história da Igreja exigiu 10%. E não exige, exatamente por isso. Se eu tenho condição de dar 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, eu vou contribuir com isso. A justiça está aí. Eu contribuir com a minha instituição de fé aquilo que eu acho justo contribuir. Por que justo? Porque Deus me proporcionou tudo isso. Se não fosse Ele, de nada eu teria.
E repito, se eu tivesse vontade de contribuir e não recebo nada por tantas coisas difíceis que aconteceram na minha vida, a minha comunidade de fé deve me amparar. Entendo. E é esse passo de eu cuidar de mim, do outro, da alteridade, esse passo a nossa comunidade, a igreja, precisa dar. Aproveitando então o espaço também que eu quero dedicar à pastoral do dízimo aqui no programa Cristo para Todos, isso é uma informação muito importante, me veio agora aqui. Professora, é o seguinte, estou muito atrasado em meus dízimos. Pergunta aqui de ouvinte, hein? E por mais que eu me esforce, nunca poderei devolvê-los. O que eu posso fazer nesse caso? Uma questão bem prática. Procura a secretaria paroquial ou o dizimista da sua comunidade e converse. Põe em dia. Ninguém vai cobrar de ninguém aquilo que a pessoa não pode contribuir. Entendo. Ninguém. Põe em dia. A melhor coisa que tem é a gente estar em dia. A mesma coisa que eu tiver qualquer dívida muito atrasada, vou lá e ajeito, arrumo. E o dízimo a gente faz o possível e o impossível. Não vamos exigir 10% de ninguém, mas precisa pôr em dia. Por que é importante? Porque se eu preciso dos serviços, eu tenho que estar em dia com a minha comunidade. Então, a melhor coisa é procurar conversar. Repito, se for na comunidade da matriz, procura secretaria na paróquia, comunidade do interior, tem o coordenador do dízimo de cada comunidade, inclusive na matriz, eu sou coordenadora da nossa equipe, nós somos em 11 pessoas, para a gente resolver isso, para que a pessoa se mantenha em dia, como em toda instituição é importante. E tem diferença entre o dízimo e aquela oferta que eu levo na missa, por exemplo? Tem diferença. Porque oferta é uma coisa, já diz, eu quero ofertar, eu quero dar. Não assim, se eu coloco lá na bandeja quando passa, hoje em dia já nem passa mais por conta de pandemia, essas coisas, talvez em algumas comunidades sim. O dízimo tem um envelopinho, vai lá no meu nome, tudo certinho, para que eu seja uma pessoa em dia e tal. Então são diferentes. E não é raro, professor Evandros, nós aqui da Matriz, que a gente recolhe os envelopes e abre o envelope e acredita lá no nome de cada dizimista o que ele contribuiu, não é raro a gente encontrar solto lá dentro, junto com o dízimo, dinheiro solto. Isso é oferta. E às vezes as pessoas ofertam 1, 2, 3, 4 reais, mas existem ofertas generosas, que não se sabe de quem é, nem a que veio, se as pessoas são daqui, se estão passeando, se fizeram promessa ou não, se veio a Palmito, visitei a igreja, gostei, vou largar lá dentro. Então isso é muito comum, mas há uma diferença sim. Muito bem. Esse é o nosso bloco Fé em Debate. Hoje o tema, então, sobre o dízimo, vacina contra o egoísmo. Durante a nossa entrevista, a professora Loricinei nos entregou aqui um conteúdo muito profundo sobre a necessidade do dízimo, de ser um dizimista, para ajudar a comunidade nas dimensões da fé religiosa, missionária e tem o social, é isso? Social, Isso. Exatamente. E então, mostrando para nós que com o nosso dízimo nós podemos ajudar a nossa igreja, também ajudar os nossos irmãos. Para terminar a nossa entrevista, professora Loricinei, uma pergunta, ela vai fazer pensar, o que o dízimo não é? O dízimo não é uma contribuição, o dízimo não é uma oferta, o dízimo não é uma esmola. O dízimo é o meu reconhecimento por aquilo que eu recebo e gostaria de contribuir para que a igreja prestasse os serviços dos sacramentos. Muito bem. Uma última palavra, professora Loricinei, que queira dar aos nossos amigos ouvintes, os nossos internautas aqui que também estão interagindo conosco, a Mirna Maria Sgarbi também, Lorici Maria Pfeiffer, estão ligadinhos conosco e tantos outros que estão participando conosco neste bloco do Fé em Debate. Uma palavra final, então, a todos nós, irmãos católicos, né, também, como também pode ser a outras comunidades que estejam participando conosco desta reflexão. Eu gostaria de deixar um incentivo, uma palavra de fé e de esperança muito grande, principalmente a todas as nossas lideranças que trabalham incansavelmente, gratuitamente, em nome da fé, prestando sacramentos, acolhendo
em nome de Deus, em nome de Jesus, as pessoas prestando serviços às nossas mais variadas comunidades. Uma palavra de ânimo e de incentivo aos nossos padres, de modo especial aqui em Palmitos, o Padre Isidoro, o Padre Domingos, de tantos outros que a gente conheceu durante tantos e muitos e longos anos, e de outros que estão espalhados pelo mundo inteiro, pregando essa palavra de Jesus. E espero que o Evangelho seja cada vez mais o Evangelho de Jesus. Não o Evangelho daqueles que falam mais do Antigo Testamento, que falam mais do Apocalipse, em nome de Jesus, sem citar Jesus. E que esse Jesus verdadeiro, vivo e ressuscitado nos motive para que a gente lute por uma sociedade, é lutar, porque as forças do bem e do mal estão em constante disputa. É lutar para que a nossa sociedade seja mais justa, humana e solidária. Se quem prega em nome de Jesus e de Deus não quer uma sociedade de justiça, de humanidade, de partilha e de solidariedade, desconfie. Essas pessoas não estão falando em nome de Jesus, porque Jesus em sua vida foi justo, humano e solidário. Então essa é a minha palavra final, desejando a todos uma ótima semana e muitíssimo obrigado, professor. Levantou emocionada. Eu que pelo agradeço. Espaço e pela oportunidade. Muito obrigado, professora Lori. Me lembrei aqui das nossas aulas de filosofia, sempre aprofundando, e fico feliz em poder disponibilizar o espaço aqui da rádio, da emissora Entre Rios, 105.5 FM, para essa comunidade linda, que é a nossa comunidade aqui da Igreja Matriz de Palmitos, da paróquia São Judas Tadeu. Meu muito obrigado pela sua dedicação e que Deus sempre abençoe você nessa caminhada e nessa luz que sempre tem para partilhar com os outros. Amém? Obrigado igualmente. Valeu, Amém. muito Amém. obrigado. Este foi o nosso bloco Fé em Debate. Fé em Debate. Os principais temas da vida cristã, aos olhos da fé e à luz da razão.